Hoje a nossa videoaula vai ser de ciências, vai ser muito bacana. Nós vamos falar a respeito das vacinas, vamos falar de um tema que está sendo bem comentado, nos dias de hoje. Mas antes de iniciarmos, vamos fazer a correção, que será da página 389 até 395. Atividades finais. 1. Cite 3 doenças que são causadas por micro-organismo. Vocês podem falar gripe, zika, dengue. 2. Qual tipo de micro-organismo causa as seguintes doenças? Faça a correspondência. Vai ficar a seguinte: AIDS 1, sapinho 4, tétano 2, dengue 1, Covid-19 1, micose 4. A meningite, ela pode ser tanto viral quanto bacteriana. Então, na meningite pode ser 1 ou 2. E malária 3. 3. Observe a cena. Explique por que o uso das seringas não descartáveis era um perigo antigamente. Bom, o sangue pode conter micro-organismos transmissores de doença. Assim, usar a mesma seringa em pessoas diferentes poderia infectar uma pessoa, caso a outra estivesse infectada. 4. Observe a imagem a seguir. O uso de luvas protege tanto o médico quanto o paciente. Você concorda com essa afirmação? Explique. Sim. A gente concorda porque realmente protege. Porque o uso de luvas evita o contato direto entre o paciente e o médico. Página 390, número 5. A gripe A, H1N1, é mais perigosa que uma gripe comum, podendo levar o paciente à morte. Assinale todas as alternativas com ações que ajudam na prevenção dessa doença. Então, vou falar as alternativas que vocês deveriam ter marcado. Lavar as mãos, evitar lugares fechados, usar máscara quando em contato com alguém doente, não compartilhar copos e talheres e evitar levar as mãos ao rosto e à boca. 6. Existem diversos municípios no Brasil com leis que obrigam a colocação de uma placa sobre a importância de se lavar as mãos em banheiros e estabelecimentos que preparam comida. Veja um exemplo de mensagem que deve constar nessas placas. Com o surto do coronavírus no início de 2020, essa recomendação foi reforçada em todo o mundo. O ideal é que as mãos sejam lavadas por no mínimo 20 segundos. Explique como lavar bem as mãos ajuda na prevenção da transmissão do coronavírus e de outros micro-organismos causadores de doença, O que acontece? Aqui é uma resposta pessoal que cada um vai dar a sua explicação. Mas nós sabemos que quando uma pessoa doente leva a mão à boca, ao nariz, ou tosse ou espirra, existe uma contaminação, Quando a gente troca objeto também com essa pessoa, existe também uma contaminação. Então, o ideal é estarmos fazendo essa higienização, que é lavar as mãos, ter cuidado ao tossir, como nós temos aprendido dessa forma, Então, aqui é uma resposta pessoal, cada um vai colocar a sua. Página 391, número 7, pensando na prevenção de doença, marque um X na imagem que mostra a melhor maneira de tossir. É a de Luquinha, a primeira imagem. 8. Como as alternativas não adequadas da atividade anterior podem contribuir para a transmissão de doença? Ou seja, tossindo abertamente, igual as duas outras imagens, o que acontece? Em uma tosse, gotículas de salivas contaminadas são expelidas no ar e podem alcançar até 10 metros de distância. Caso encontre alguém no caminho, essa pessoa pode ser contaminada. 9. Identifique quais objetos a seguir podem ser capazes de reter e transportar micro-organismos infecciosos. Todos esses objetos podem transmitir, Então, todos eles podem transmitir esses micro-organismos e transportar, 10.
Nos anos 1990, a cólera era uma doença que preocupava muitos brasileiros. A bactéria causadora da cólera pode ser encontrada nas fezes da pessoa contaminada. Houve uma grande campanha para que as pessoas higienizassem frutas e verduras com água sanitária ou outros produtos apropriados. Como essa higienização previne o contágio? Bom, muitas vezes as fezes contaminadas, elas acabam infectando água, que é usada, né, na irrigação, na plantação, né, ou também, no caso, nas plantações e no solo. As frutas e as verduras são, então, contaminadas e podem também contagiar os seres humanos, né? Então, essa contaminação, ela é feita dessa forma. Então, o ideal é lavar bem as frutas e as verduras, higienizando-as com produtos apropriados, né? Que vão matar as bactérias, o que interrompe o ciclo da contaminação. 11. Nessa mesma época, muitas pessoas passaram a beber água mineral. Explique por que você acha que isso ocorreu. As fezes contaminadas podem contaminar água também, né? E apesar de a água ser tratada em grande parte no Brasil, há regiões que não dispõem do tratamento de água. Então, a água mineral apresentava-se assim como uma opção mais segura. A número 12, o barbeiro é o vetor transmissor da doença de Chagas. Essa doença não é transmitida ao ser humano diretamente pela picada do inseto, que se infecta com protozoário quando suga o sangue contaminado. A transmissão ocorre pelas fezes do inseto, que são depositadas próximo ao orifício deixado pela picada. Quando a pessoa coça o local da picada, as fezes eliminadas pelo barbeiro penetram pelo orifício, contaminando a pessoa. Pensando nesse mecanismo, o barbeiro pode ser considerado um vetor mecânico ou biológico. Biológico, pois o protozoário causador da doença entra no organismo, né, do barbeiro e se reproduz. O vetor não serve apenas como transporte. 13. Baratas criadas em laboratório sem nunca terem saído de lá não transmitem doenças. Você concorda com essa afirmação? Sim, né? Porque as baratas, sendo vetores mecânicos, só transmitem doenças porque transportam os micro-organismos. Como essas aí não andam, né, sobre fezes, elas não vão contaminar. 14. Marque as ações importantes para prevenir a dengue. Vou falar as opções que deveriam ser marcadas. Evitar acúmulo de água parada, usar repelentes, colocar tela nas janelas para evitar a entrada do mosquito. 15. Há um ditado popular muito famoso que diz: prevenir é melhor que remediar. Usando o conhecimento que você adquiriu nesse capítulo, explique o ditado. A prevenção de doença é importante em dois aspectos. Vamos lá. No financeiro e no bem-estar das pessoas, não é isso? Se você evita a doença, você também não gasta dinheiro com remédios, às vezes com exames, né? Se a pessoa, né, não tiver um plano de saúde, alguns exames devem ser pagos. E fora também o bem-estar da pessoa, né? Ter uma vida saudável. Vamos para o Relembrando, página 394 e 395. Preencha o esquema com os principais tópicos aprendidos no capítulo. Transmissão e prevenção de doença. O primeiro, fluidos corporais, que tem aí o sangue, né? O segundo, veículos. E o terceiro, vetores. Aí embaixo do fluidos corporais já está escrito evitar contato. Embaixo dele, que tem a luva aqui, né? Usar proteção. Na direção do veículos, primeira imagem aqui, lavar as mãos. E depois, lavar os alimentos. Na página 395, a imagem eliminar vetores e água parada, ok? Agora nós vamos iniciar o nosso lançamento, tá? O nosso lançamento é o capítulo 9. Como a tecnologia pode auxiliar no tratamento e na prevenção de doenças. Vocês já pensaram nisso? Como que a tecnologia pode auxiliar? Então nós iremos falar um pouquinho a respeito disso. Vamos lá? Para conversar. O que você vê na imagem? Você já
parou para pensar em quanto estudo e pesquisa estão por trás dos avanços na medicina? Quais descobertas e invenções relacionadas à saúde você conhece? Agora a gente está vendo aí, né? Estão se dedicando ao máximo para tentar, né, encontrar a vacina da cura do Covid, né? Então a gente vê o quanto, né, pessoas estão envolvidas para encontrar essa vacina. Espero que encontrem logo. Na página 398 e 399, defesas no nosso organismo. Você se lembra da lisozima? A substância presente na secreção de nosso nariz que caiu na cultura de bactérias do cientista Alexander Fleming e matou alguma das bactérias? Por que será que temos uma substância de ação antibiótica em nosso muco e também nas lágrimas? Além da lisozima, nosso corpo tem um verdadeiro exército de células que nos protegem de invasores indesejados. Se não fossem essas células, estaríamos o tempo inteiro doentes, pois entramos em contato com os micro-organismos causadores de doenças em todo lugar. Veja como funciona esse exército. Então vamos lá, vamos ver como esse exército funciona. A pele é uma barreira física natural de proteção. Às vezes as barreiras externas não conseguem deter o invasor e o combate entra em outra fase. A saliva, o muco, as lágrimas e outras secreções também são barreiras naturais, ou seja, protegem contra diferentes invasores. Os primeiros defensores são células que comem os invasores. Micro-organismos invasores aqui, ó, tentando pular aí esse muro, né? Os anticorpos aderem ao corpo estranho, marcando-o para que seja destruído por outras células. Essa adesão também impede que o micro-organismo se multiplique. Página 399. As células de defesa têm funções diferentes, mas trabalham em conjunto para manter seu organismo saudável. Os anticorpos são específicos para cada tipo de micro-organismo, mais ou menos da mesma forma que cada chave abre somente uma fechadura. Às vezes todas essas células especializadas não conseguem vencer os invasores. É aí que ficamos doentes. Com todo esse movimento dentro do nosso corpo, a temperatura se eleva. É o que chamamos de febre. Ela ajuda a derrotar os micro-organismos, pois muitos destes não se reproduzem com a temperatura mais elevada do corpo. Algumas dessas células também agem como mensageiras, avisando as outras sobre a invasão e pedindo reforço. As células de memória guardam informações sobre os invasores e os anticorpos que os detêm. Existem células responsáveis por destruir células infectadas, o que consequentemente mata o micro-organismo infeccioso. Células ajudantes multiplicam-se no local da infecção. A mensagem sobre a invasão chega até as células que produzem anticorpos. Então vocês observem como que esse verdadeiro exército de célula que nos protege, né, são necessários, né? Vocês conheciam, vocês imaginavam que era dessa forma que funcionava? E muito bacana essa ilustração que mostra realmente como se fosse um exército, né? Na página 400, número 1, vocês não vão fazer, tá? Número 2, você já ouviu falar que uma vez pegando uma doença, não voltaremos a tê-la novamente? Isso ocorre porque as células de memória guardam informações sobre os anticorpos produzidos. Analise o gráfico a seguir com o seu grupo e responda. Vamos lá. Aqui nós temos um gráfico que tem concentração de anticorpos, tem o primeiro contato com o micro-organismo. Então, a resposta primária. Depois, nós podemos observar o segundo contato com o micro-organismo, que é uma resposta secundária. E olha a concentração de anticorpos. No segundo contato, foi bem maior, né? Foi bem maior, porque as células de memória guardam informações sobre os anticorpos produzidos. Então, é isso que acontece.
Na letra A, há mais anticorpos após o primeiro ou segundo contato com o mesmo micro-organismo? Vocês vão observar aqui esse gráfico e vão responder. B, o que vocês percebem sobre o tempo de resposta após o primeiro e o segundo contato com o mesmo micro-organismo? A gente vê que a segunda, o segundo contato, a resposta é bem mais rápida que a primeira. C, como a memória das células faz com que um indivíduo se torne imune a uma doença após ser infectado pela primeira vez? As células de memória, elas guardam informações sobre os anticorpos produzidos. Assim, em uma segunda infecção, pelo menos, micro-organismos são produzidos anticorpos mais rapidamente que na primeira. Ou seja, na segunda infecção, enrolei a língua, gente, né? São produzidos os anticorpos mais rapidamente que da primeira. Por quê? As células de memória guardaram informações sobre os anticorpos produzidos, ok? Naquele primeiro contato, ok? Página 401. A tecnologia no diagnóstico de doenças. Ei, Theo, quer ir lá em casa amanhã para jogar videogame? Vocês queriam fazer essa pergunta, né? Essa galerinha aí que gosta de jogar. Poxa, Torugo, não posso. Ué, por quê? Fui ao médico e ele me pediu milhares de exames. Vou fazer todos amanhã. 1. Você já foi ao médico? Claro que sim, né? Teve de fazer muitos exames? Conte sua experiência a um colega e discuta com ele por que as pessoas fazem exames. Isso aqui a gente vai estar conversando melhor na nossa live. Quando ficamos doentes, começamos a perceber em nosso corpo coisas estranhas que geralmente não sentimos ou não estão lá. São os chamados sintomas. Em geral, um médico desconfia de qual doença você tem só por examinar os seus sintomas. Mas a confirmação muitas vezes só é possível depois que são feitos exames diagnósticos, como exames de sangue, fezes e urina. Você sabia que antigamente não havia exames e muitas doenças sequer eram conhecidas? Vocês sabiam disso? Hoje em dia a gente tem exame, né, com uma tecnologia onde consegue identificar realmente o que a pessoa tem, né? Mas antigamente não era assim, não existiam esses exames. Assim, os tratamentos eram prescritos sem muita precisão e nem sempre ajudavam a resolver o problema. Com o avanço das ciências e da tecnologia, a prevenção, o diagnóstico e o tratamento de doenças ficaram cada vez mais rápidos e eficazes. Página 402. A ressonância magnética e a tomografia computadorizada, por exemplo, auxiliam muito a medicina, pois possibilitam a rápida identificação de problemas, ainda em fase inicial, assim como a localização precisa deles. Isso facilita o tratamento e aumenta as chances de cura. A primeira imagem é a ressonância magnética, utiliza um campo magnético e pulsos de radiofrequência para criar imagens em alta definição dos órgãos e dos tecidos do corpo. A segunda é a tomografia computadorizada, gera imagens em vários ângulos e em várias fatias, com o uso de diversos feixes simultâneos de raio-x. A tomografia está sendo muito utilizada para COVID, né? Porque pedem logo a tomografia dos pulmões para ver como é que tá, né? Porque é uma área que é bem infectada, dá logo uma pneumonia, então pela tomografia eles conseguem identificar melhor. Outro avanço tecnológico na área médica é o diagnóstico por meio do mapeamento do DNA. Essa técnica possibilita encontrar alterações genéticas que podem desencadear certas doenças no futuro. Dessa forma, é possível prevenir uma doença que ainda não se manifestou. É como se olhássemos para o futuro e já agíssemos antes de o problema aparecer. Glossário vocês podem marcar aqui, né, com marca-texto, que é DNA, moléculas que contêm material genético e carrega todas as informações sobre um organismo. Na página 403, como funcionam as vacinas? Vocês sabem?
para que servem as vacinas? Elas servem o quê? Para prevenir alguma doença, ok? Você certamente já tomou vacinas. Para que elas servem? Prevenir doenças. Você tem alguma reação a elas? Como você acha que as vacinas funcionam? Então vamos ver um pouquinho. Faça você mesmo. Em casa, peça a seus pais que mostrem a você sua carteira de vacinação. Pergunte a eles ou pesquise quais doenças são prevenidas pelas vacinas que você tomou. Anote abaixo e traga uma cópia da carteira de vacinação para a escola. Vamos usá-la daqui a um tempo. Vocês vão anotar aqui, né? Claro que vocês não vão levar para a escola, porque nós estamos tendo aulas online, mas na nossa live a gente vai comentar um pouquinho. Então aqui vocês vão colocar o nome das vacinas e qual a doença que ela previne. Vocês vão pesquisar, né? Por exemplo, BCG previne o quê? Tuberculose, ok? Então vocês vão ver as vacinas que vocês tomaram e para que qual doença ela previne. Vocês podem estar fazendo uma pesquisa, tá? Na internet. Na página 404 é o nosso super desafio. Vamos descobrir mais sobre o funcionamento das vacinas? A vacina foi descoberta no final do século XVIII por um médico britânico chamado Edward Jenner. Na época, a varíola, a doença causada por um vírus, era fatal. Ela causava feridas no corpo e febre, deixando sérias lesões nos sobreviventes e matando a maioria das pessoas infectadas. Dizia-se entre a população que as pessoas que trabalhavam com gado não pegavam varíola e Jenner resolveu investigar. Ele descobriu o seguinte: o gado tinha uma versão mais leve da doença, a varíola bovina. As pessoas que tiravam leite das vacas eram infectadas por essa versão leve de varíola. Desse modo, essas pessoas não eram infectadas pela varíola humana. Retome com o seu grupo o processo de defesa de nosso organismo estudado no início do capítulo. Jenner, na época, não sabia tudo o que vocês sabem. Como vocês explicariam a ele o que acontecia aos trabalhadores? Ou seja, ao terem contato, né, com essa varíola bovina, formavam anticorpos e assim combatiam o vírus da varíola que acometia as pessoas, não ficando doentes. Página 405. Assim, Jenner concluiu que as pessoas só podiam ser contaminadas uma vez com o mesmo vírus. Depois disso, caso sobrevivessem, tornavam-se imunes àquela doença. Ele então inoculou fazer algo, né? Ele introduziu um micro-organismo, né? Ele inoculou o vírus da varíola bovina em um menino de 8 anos com consentimento dos pais. O menino chamado James Phipps ficou indisposto por alguns dias, recuperando-se rapidamente. Depois, Jenner inoculou no menino o vírus da varíola humana, usando o pus da ferida de um doente. James não desenvolveu a doença. Estava descoberta a imunização. A varíola foi considerada erradicada, ou seja, eliminada, cerca de 100 anos depois, em 1978. Apesar da descoberta de Jenner ter sido de grande importância, o uso de uma criança em seus experimentos seria considerado antiético atualmente, hoje em dia, é verdade. Ou seja, não seria aceitável. Discuta com sua dupla e registre em que medida o experimento de Edward Jenner seria considerado antiético nos dias atuais. Bom, a ética ela depende muito do momento e do lugar onde algo acontece, né? Algo que é considerado antiético atualmente pode não ter sido considerado em outra época, ok? Então aqui a gente vê que a vida desse menino, né, James Phipps, foi colocada em risco em prol da vida de uma grande quantidade de pessoas que se beneficiaram, né, com essa descoberta. Hoje em dia, tá, não pode ser feito teste em humanos, até que a segurança do medicamento esteja comprovada. 2. A varíola foi erradicada e hoje não existe mais. Podemos dizer que vencemos esse vírus? Isso só foi possível por causa da vacinação em massa da população. Como você explica a erradicação de uma doença quando grande parte da população é vacinada? Lembrando que erradicação é o quê? Deixou de existir, tá? Então vocês vão responder com muita atenção essa perguntinha.
Aqui na 406 nós temos o perfil de Edward Jenny, que vocês podem ler com calma. Ok, esse Edward Jenny descobriu que a pessoa que teve contato com o agente causador da doença não a pega novamente, certo? Mesmo que seja uma versão leve da doença. A vacina, então, é como se fosse uma versão leve da doença? Vamos ver aqui. Nina está quase certa. Nas vacinas, geralmente, existem partes do micro-organismo causador da doença ou o micro-organismo inteiro, porém morto ou enfraquecido. Quando a vacina é aplicada, nosso organismo reage, o mecanismo de defesa entra em ação com os leucócitos, que são os glóbulos brancos do sangue, que destroem os invasores, as mensageiras, as produtoras de anticorpos e as de memória. Elas ficam especializadas em gerar anticorpos contra aquele invasor. Isso às vezes causa dor no local da vacina e até febre, pois nosso corpo está reagindo. O resultado é que se o organismo vacinado entrar em contato com o agente causador da doença, o corpo reconhecerá o invasor e produzirá anticorpos rapidamente, evitando a manifestação da doença. Página 407, tá? Nós não vamos fazer. Vamos deixar a página 407 para a próxima videoaula. E vou deixar uma pergunta para vocês estarem, pensando. A importância da vacinação. O que vocês acham? Hein? Vamos refletindo a respeito disso, a importância de estarmos, com a nossa carteirinha em dia, com todas as vacinas, marcadinhas ali, que nos informa que estamos o quê? Evitando que algumas doenças chegam até nós, ok? Então, tia Andréia vai ficando aqui na página 406. Façam com muita atenção os exercícios e qualquer dúvida tiraremos da live. Um beijo e até a próxima. Tchau!